Meus caros amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal Estação da Leitura. Estou aqui degustando o meu vinho nesta tarde calorosa e eu gostaria de fazer um brinde a vocês que acompanharam, que gostaram, que fizeram seus comentários muito gentis, muito simpáticos. Isso é um estímulo para que a gente continue com esse projeto de falar de livros, de autores, de obras da literatura, de uma maneira que seja clara, de uma maneira que seja acessível e de modo que se torne agradável falar, prazeroso falar de literatura. Portanto, um brinde a cada um de vocês. E o canal vai continuar na medida em que vocês forem aceitando, gostando, fazendo suas perguntas, participando, interagindo com a gente, tá? Mas, antes de começar a nossa edição de hoje, eu gostaria de aproveitar e fazer uma homenagem sincera, do fundo do coração, a uma mulher de fato admirável. Uma mulher que ficou na nossa lembrança, por que não dizer uma benfeitora da humanidade, com sua elegância, com sua dignidade, com a sua honradez, com a sua categoria. Essa mulher tão amável, essa mulher tão admirável que a gente não consegue esquecer o bem que essa mulher fez e o exemplo que ela deu. Com vocês, a única, a eterna Soraya Montenegro. Por que você está beijando a Aleijada? Quer dizer que era por ele que você estava apaixonada, maldita Aleijada? Pelo meu Nandinho! Uma vez eu disse pra não se atrever a botar os olhos nele. E você botou! Sua menina imbecil! Sua atrevida! Mas vai se arrepender! Vai se arrepender! Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais na sua vida, sua inválida! Deixa ela, Soraya! Não se atreva a bater nela! Deixa feliz, sua velha abusada! Porque eu vou te dar o que você merece! Eu vou te matar! Não, sua imunda! Meu Deus! Cala a boca! Você estava beijando meu homem! Não, não, na minha própria casa! É melhor você parar! Você também, eu vou te dar uma lição! Desgraçada, eu vou te matar também! Desgraçada! Essa mulher está louca! Me solta! Me solta! Me deixa! Me solta! Me solta! Me solta! Me deixa! Me deixa! Por favor! Chega! Chega, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me solta! Me solta! Alicia! Me solta! Alicia! Alicia! Bom, hoje a nossa edição pretende falar de livros de autoajuda. Eu pretendia falar sobre autoajuda e também literatura infantil. Mas como vai ficar muito grande, a gente decidiu falar de autoajuda agora e fica para a próxima edição a literatura infantil, tá certo? Bom, com relação à literatura livro de autoajuda, eu particularmente não tenho nada contra. Mas não é um gênero que eu aprecie. Claro, se uma pessoa me presentear com um livro de autoajuda, eu vou agradecer, vou ler. Mas não é um gênero que me satisfaça pelo seguinte. É porque autoajuda é, vamos dizer assim, um manual, um guia de primeiros socorros para quem está passando por alguma dificuldade ou algum problema aparentemente insolúvel. Então é um livro que já vai lhe dar respostas prontas e acabadas por A mais B. Então eu acho que a literatura ela vai além disso. Eu não considero autoajuda uma obra literária. Porque o desejo do livro de autoajuda, antes de mais nada, ele tem um forte
destino comercial. É aquele livro que é feito para vender. Então, se aquele autor já é consagrado, eu não vou citar nenhum especificamente, mas se aquele autor já é consagrado, aquele livro vai vender, com certeza. De vez em quando, eu ouço algumas pessoas dizerem assim, eu quero toda a coleção desse autor porque eu li um e gostei. Normalmente é um autor de autoajuda, tá certo? São livros que ficam muito tempo na lista de best-seller. Só que eu não faço nenhuma questão de ler um livro que não seja best-seller, porque para mim o interessante é o conteúdo da obra, não é se ela foi vendida ou não. Normalmente, grandes livros que são publicados não entram na lista de best-seller. Muitos deles têm uma grande qualidade artística. Por exemplo, eu não ouço ninguém dizer eu quero a coleção completa do, sei lá, do Rubem Fonseca. Eu quero a coleção inteira de um escritor chamado José J. Veiga, que é um escritor mineiro de excepcional qualidade literária, cujo centenário nós comemoramos o ano passado, centenário de nascimento. Esse J de Jacinto, José J. Veiga. Então eu vejo as pessoas se deixando levar por esses livros que são, antes de mais nada, extremamente comerciais e que já dão respostas prontas e o leitor e deixa o leitor, de uma maneira ou de outra, na sua zona de conforto. Ele tem uma dúvida, ele vai lá, compra o livro, tirou a dúvida e resolveu. Por exemplo, como eu vejo os livros de autoajuda? Sabe aquelas tabelas de Copa do Mundo? Quando tem a Copa e eles distribuem aquelas tabelas? Já está tudo ali. O dia do jogo, a cidade que vai ter o jogo, o vencedor do grupo B versus o vencedor do grupo A, o vencedor do grupo D versus o vencedor do grupo E, semifinal, final, quarta de final, né? Brasil, Alemanha, 7-1. Quer dizer, só falta, já está tudo ali, só falta vir o resultado do jogo. Você só tem o trabalho de marcar o resultado, porque tudo já está lá. Você já recebeu o manual completo. Então eu acho que a literatura de autoajuda funciona dessa maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prosaico. Uma mãe que tem um filho ou uma filha adolescente chegou à conclusão de que chegou a hora de falar sobre sexo. E ela está totalmente apavorada. O que ela faz? Ela recorre ao manual de autoajuda. Vai lá e dá graças a Deus porque conseguiu sair dessa situação, num primeiro momento embaraçosa para ela, né? Então, a literatura de autoajuda funciona dessa forma. São respostas prontas para consolar ou para aliviar. Quando, na verdade, a literatura propriamente dita, não tem obrigação alguma de causar alívio, tipo abraço de pêsames. Não. A literatura vai além disso. Ela é mais do que isso. E eu digo mais, a literatura tem a função não de dar respostas prontas e não de consolar. Muito pelo contrário. A literatura tem a função de causar o incômodo, de causar o desconforto. Se você pega uma obra, por exemplo, de Graciliano Ramos, se você pega uma obra de Machado de Assis, ou se você pega uma obra de Luiz Azevedo, você entra com uma dúvida e você sai com 4, eu acho que a literatura foi sentido. Eu acho que a literatura é tão eficaz, ela funciona mais quando você entra num livro e você sai sem certezas. Sabe por quê? Porque ela vai lhe dando caminhos. Ela vai abrindo, né, para várias direções. Então, ela não dá respostas, muito pelo contrário, eu acho que ela faz mais perguntas ainda e vai lhe dando um leque de possibilidades. O que na autoajuda não existe. Na autoajuda é aquilo e pronto. Outra coisa, literatura é estilo. E na autoajuda o estilo desaparece. A resposta que você queria está lá, prontinha. Com relação ao desconforto que a literatura causa, eu gostaria de dar um exemplo, de reportar um exemplo que eu li recentemente. Existe um escritor brasileiro de contos contemporâneo muito bom, que se chama João Antônio. Esse rapaz, esse moço simpático que está aparecendo aí.
O João Antônio publicou 2 livros, todos 2, de excelente qualidade. Um se chama Malagueta, Perus e Bacanãs. E o outro se chama Leão de Chácara. Inicialmente eles foram publicados pela Civilização Brasileira. Hoje, numa edição mais caprichada, o autor está no catálogo da COSAC, a editora que infelizmente fechou recentemente. Mas a obra está aí, de qualquer modo, acessível. Neste livro Leão de Chácara, existe um conto chamado Joãozinho da Babilônia, em que consiste um rapaz contando a sua vidinha medíocre, contando os seus fracassos. Inclusive, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca na minha vida li tanta gíria de malandro quanto nesse livro, quanto no João Antônio. Eu achava que o recorde era do Plínio Marcos, mas o João conseguiu ser ainda mais. E nesse conto Joãozinho da Babilônia, o personagem, desses que estão por aí sofrendo aí na vida, sem perspectiva nenhuma, ele lembra que quando ele era criança, ele tinha uma brincadeira sádica que ele fazia, uma brincadeira, uma crueldade gratuita que ele fazia. Sabe o que ele fazia? Ele pegava os cachorros na rua, dava os cachorros com fome, pegava a comida, digamos um osso, o que fosse, e amarrava a um barbante. De maneira que o cachorro comia, quando o cachorro engolia, ele puxava depois o barbante e a comida voltava. E ele fazia isso repetidas vezes. Então, é uma maldade gratuita, uma maldade desnecessária. Como de vez em quando você vê por aí essas matérias na televisão, por exemplo, de pessoas que agridem um cachorro, que soltam uma bomba num gato. Maldade, crueldade gratuita. E você fica mal. Eu fiquei assim, você fica péssimo, você fica realmente atordoado com aquilo. Então a ficção não se distancia muito da vida real, não. Então é isso. A literatura ela provoca náusea, ela provoca mal-estar. Eu acho que ela tem mais essa função do que propriamente consolar. Então, na minha opinião, o que classifica a literatura são alguns aspectos que eu acho que precisam ser considerados. Por exemplo, como eu falei, literatura é estilo, né? O autor utiliza recursos, seus recursos próprios, entra a questão da criatividade, entra a questão tem a tensão, tem os fluxos de consciência, tem os conflitos. Você vai criando, você vai estabelecendo uma certa horizontalidade. Você, enquanto leitor, está sendo, digamos, cúmplice daquela história. Você fica sem saber aonde ele vai lhe levar, aonde você vai parar naquela história. Existe a expectativa, tudo aquilo é uma forma que tem que ser trabalhada, né, pelo autor, que você não encontra no livro de autoajuda. Então a literatura, para mim, a verdadeira é essa. Ela lhe dá muitas possibilidades, mas ali entram recursos que o autor cria, né? E que você percebe que as coisas vão ficando mais complexas, tem a tensão, tem o suspense, e você fica mais ou menos ali naquele labirinto ali, sem saber exatamente para onde vai. Então eu acho que a literatura verdadeiramente funciona com mais complexidades e não apenas com respostas prontas e acabadas. Por exemplo, pode observar, ninguém escreve como José Saramago. Ninguém consegue escrever como ele. Você bate o olho e você diz, isso aqui é José Saramago. Ninguém faz igual. Isso é literatura. Isso é estilo. Sabe aqueles filmes do Almodóvar? Que você vê aquele vermelho assim, de uma intensidade, parece que é outra cor. É um vermelho que vai dominando, é um azul que vai... Aquela miríade de cores que ele estabelece. Você bate o olho e você não tem dúvida. Isso é Almodóvar. Então, isso é o quê? Isso é estilo. Isso é a marca do autor, né? Então, eu acho que, do criador, a literatura como forma, como manifestação artística, ela também tem que ter todos esses aspectos. Eu acho que, nesse sentido, ela funciona melhor, tá certo? Agora, entre
entre ler um livro de autoajuda, vamos e venhamos, né? Entre ler um livro de autoajuda e não ler nada, é melhor ler o livro de autoajuda, porque alguma coisa vai ficar. Entre ler um bilhete e não ler nada, é melhor ler bilhete. Entre não ler nada e ler aquela carta de cobrança que pode chegar para você lhe ameaçando colocar sujar seu nome, aí nesse caso é melhor não ler nada mesmo. Brincadeira. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: entre ler literatura, livro de autoajuda e um manual, um pronto-socorro para quem está com algum problema aparentemente insolúvel e alguém que deseja uma resposta rápida, que possa ser colocada em prática, que possa ter algum efeito prático, entre ler um manual de primeiros socorros e ler, por exemplo, 100 anos de solidão, é muito melhor, é muito mais agradável, é muito mais emocionante, é muito mais deleitoso ler 100 anos de solidão. Isso eu garanto a vocês. Eu tenho plena certeza. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Participem, mandem suas sugestões no nosso canal. E agradeço desde já a companhia de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.